Um navio chinês sob comando russo rompeu cabos submarinos críticos para a Europa, sendo posteriormente capturado por um navio de guerra da Marinha da Dinamarca. O navio chinês Ipen-3, capitaneado por um oficial russo, foi interceptado e abordado ontem, terça-feira, pelo navio da Marinha dinamarquesa Y-311 Solven, após ser relacionado à destruição de 2 cabos submarinos de telecomunicações críticos, o Selion 1 no Mar Báltico, no último domingo. Ao que parece, foi identificado que um navio chinês que havia partido de um porto russo durante o fim de semana esteve presente nos locais onde ocorreram os danos. Esses cabos conectavam a Finlândia, a Alemanha, a Suécia, a Lituânia. E o incidente imediatamente levantou suspeita de sabotagem intencional. O Impeng-3 havia saído de um porto russo antes do incidente e estava sendo acompanhado de perto pelas forças navais dinamarquesas enquanto tentava fugir da região. A situação reflete a polêmica do ano passado em torno do New Polar Bear, um navio chinês que danificou o gasoduto Baltic Connector. O alerta foi dado quando Richard Coles, deputado letão do Parlamento Europeu, ecoou a suspeita de sabotagem nas redes sociais. Em sua mensagem, Coles alertava sobre os crescentes riscos apresentados por esse tipo de incidente, destacando a possibilidade de uma guerra híbrida apoiada por Estados e projetada para desestabilizar as infraestruturas europeias. Ele destacou que esses eventos, fossem obra da China ou da Rússia, representavam uma ameaça crescente à segurança europeia. Já é hora de reagir, declarou Coles, refletindo a preocupação generalizada de que tais atos de perturbação poderiam abrir caminho para ações mais agressivas no futuro. Quando o Ipen-3 entrou em águas dinamarquesas, vários navios da Marinha dinamarquesa já haviam sido enviados para monitorar seus movimentos. Utilizando dados em tempo real do sistema de identificação automático do navio, os observadores notaram que ele deixava a movimentada rota marítima de Kattegat, seguido de perto por um navio da Marinha dinamarquesa. As autoridades dinamarquesas colocaram até mesmo o piloto local a bordo do Ipen-3, enquanto ele passava pelo Estreito da Dinamarca, garantindo que o navio permanecesse sob estreita vigilância. As imagens de câmeras situadas ao longo da costa confirmaram a presença de patrulhas dinamarquesas seguindo a esteira do Ipen-3, o que reforçou o nível de preocupação e prontidão demonstrado pelos militares dinamarqueses. A gravidade do incidente foi sublinhada por uma declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores da Alemanha e da Finlândia, que condenaram o ataque aos cabos como uma ameaça direta à segurança de suas nações, da União Europeia como todo. O fato de um incidente desse tipo suscitar imediatamente suspeita de danos intencionais diz muito sobre a volatilidade de nossos tempos, diz a declaração. Ambos os países destacaram que tais ataques faziam parte de uma estratégia mais ampla para enfraquecer as infraestruturas críticas da região, instando a necessidade de aumentar a vigilância e reforçar as defesas contra táticas de guerra híbrida. Este último episódio faz parte de uma preocupante tendência de ataques a cabos submarinos e oleoduto em toda a Europa, muitos dos quais foram atribuídos a agentes patrocinados por estados. Em 2022, a Noruega denunciou à corte o corte de um cabo submarino de fibra óptica que ligava Svalbard ao continente, até ato que posteriormente foi atribuído a um navio russo. Da mesma forma, a investigação sobre o incidente do New Polar Bear ocorrido anteriormente revelou que o navio provavelmente havia causado danos no oleoduto Baltic Connector ao lançar âncora durante uma tempestade. Apesar de as autoridades chinesas negarem inicialmente, os investigadores finlandeses acabaram confirmando a implicação do navio, o que destaca a importância da vigilância constante da região. Nesse contexto, o papel do navio de guerra dinamarquês Y-311 Solven não pode ser subestimado. Este navio de grande capacidade é projetado para operar com eficácia nas difíceis e congestionadas águas do Mar Báltico, famoso por suas condições de navegação complexas. Como parte da frota moderna dinamarquesa, o Solven está equipado com radares e sistemas de vigilância de última geração, tornando-o especialmente apto a rastrear e interceptar as embarcações envolvidas em atividades ilícitas. Sua velocidade e manobrabilidade são cruciais para
perseguir criminosos que se deslocam rapidamente, enquanto seu casco reforçado permite resistir a duras condições marítimas, garantindo sua eficácia operacional independentemente das condições climáticas. Além de seu design robusto, o Sullivan possui sensores avançados que oferecem uma capacidade excepcional de rastreamento. Esses sistemas são cruciais para detectar ameaças potenciais a longa distância, mesmo em condições de baixa visibilidade comuns no clima imprevisível do Báltico. A capacidade do navio de atuar nessas condições o torna ativo e vital para a Dinamarca, especialmente ao enfrentar suspeitas de sabotagem ou agressões na região. Além disso, o Sullivan está equipado com um arsenal de armas e sistemas defensivos que permitem responder a ameaças necessárias. A presença a bordo de helicópteros e lanches de resposta rápida adiciona a outra camada de flexibilidade, permitindo interceptações tanto aéreas quanto marítimas. O porão do navio é suficientemente espacioso para abrigar pessoal e suprimentos durante operações prolongadas, tornando especialmente útil para missões que requerem uma presença sustentada ou a coordenação com outras unidades navais na área. A importância estratégica do Y-311 Sullivan é evidente. Ele foi projetado para uma ampla gama de operações, desde o cumprimento das leis marítimas até a participação em ações defensivas contra navios adversários. Sua capacidade de vigiar e interceptar ameaças potenciais garante que a Dinamarca esteja bem posicionada para proteger suas áreas territoriais e manter a segurança do Mar Báltico. Dadas as infraestruturas críticas da região e seu papel central na segurança europeia, as operações do Sullivan constituem uma parte vital da estratégia de defesa da Dinamarca, enviando uma mensagem contundente a qualquer estado ou entidade que tente desestabilizar a região. O legado explosivo: por que as minas terrestres podem assombrar a Ucrânia muito depois do conflito? Pergunta. A autorização de Washington à entrega de minas terrestres antipessoal não persistentes à Ucrânia contradiz a perspectiva inicial de Biden e pode colocar mais civis sob forte risco por longos períodos, mesmo após o término do conflito. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, supostamente autorizou a entrega de minas terrestres antipessoal não persistentes à Ucrânia, em uma ação que visa reforçar as defesas de Kiev contra o avanço das tropas russas, de acordo com o The Washington Post. Mas porque a medida é vista como desnecessária e expõe a população civil a forte risco, mesmo depois do conflito? Terminar a pergunta. O que são minas terrestres antipessoal? Pergunta. Elas são cargas explosivas encapsuladas, enterradas abaixo da superfície no solo, normalmente detonadas automaticamente por pressão quando um alvo pisa nelas. O dispositivo causa danos por efeito de explosão direta ou fragmentos, ou ambos. Essas minas são mortais ou resultam em ferimentos graves, particularmente amputações, bem como danos oculares e auditivos. As minas não persistentes são projetadas para se autodestruir ou perder a carga de bateria para torná-las inativas em dias ou semanas. Especialistas em controle de ar alertam que mesmo essas minas podem representar um risco à segurança. As minas antipessoal são vistas como armas indiscriminadas que podem permanecer perigosas anos após o fim do conflito, prejudicando civis. A Convenção de Ottawa de 1997, conhecida como Tratado de Proibição de Minas, proíbe o uso, armazenamento, produção e transferência de minas antipessoal. Até o momento, um total de 164 países, incluindo a Ucrânia, assinaram o tratado, com 1 milhão de minas destruídas e milhares de quilômetros quadrados de terra limpos, graças ao documento, segundo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. O bilionário Elon Musk escreveu no X que Biden perdeu a cabeça, enquanto a Fox News descreveu a decisão do presidente norte-americano cessante como mais uma escalada no conflito com a Rússia antes da posse do presidente eleito Donald Trump. A CNN, por sua vez, destacou que a ação é outra grande mudança da política de Biden. Moscou, a atualização da doutrina nuclear russa exclui possibilidade de vitória sobre o seu exército. A atualização dos fundamentos para o uso de armas nucleares pela Rússia exclui efetivamente a possibilidade de vitória sobre ela no campo de batalha, disse o chefe do Serviço de Inteligência Externa, Sergei Naryshkin. A declaração do presidente Vladimir Putin sobre as alterações nas diretrizes da política nacional de dissuasão nuclear da Federação da Rússia foi recebida com cautela pelo Ocidente. Lá entendem que os ajustes anunciados por Vladimir Putin desvalorizam em grande parte os esforços dos Estados Unidos à OTAN para infligir uma derrota estratégica ao nosso país, e que a atualização planejada de critérios de uso de armas nucleares exclui a possibilidade de vitória sobre as forças armadas da Rússia no campo de batalha, observou ele.
As tentativas de certos países da OTAN de participarem de ataques de longo alcance das forças ucranianas contra o território russo não ficarão impunes, advertiu. As tentativas de alguns aliados da OTAN de participarem da realização de possíveis ataques de longo alcance com armas ocidentais contra o interior do território russo não ficarão impunes, disse Naryshkin em uma entrevista à revista russa Nacionalnaya Oborona. Ele também notou que as elites políticas militares do Ocidente entendem cada vez mais que devem ser mais contidas com a Rússia para não se envolver em um conflito militar desastroso para si. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, na noite de terça-feira, o exército ucraniano efetuou um ataque com 6 mísseis ataques dos Estados Unidos contra a região russa de Bryansk. A defesa antiaérea russa derrubou 5 mísseis, um foi danificado. Não houve vítimas nem danos. Tanques M84, veículos M80 e apoio militar da Croácia fortalecem o exército na luta pela independência e defesa ucraniana. A Croácia anunciou o envio de veículos militares jugoslavos para a Ucrânia, em uma medida que reforçará as forças armadas ucranianas diante da invasão russa. Este apoio militar significativo inclui tanques e veículos de combate, somando um pacote avaliado em 144,8 milhões de euros. A transferência desses equipamentos também traz benefícios estratégicos para o exército croata. Como parte da modernização de suas forças armadas, a Croácia planeja adquirir tanques da parte de 2 a 8 da Alemanha. O valor dos veículos militares enviados para a Ucrânia será descontado no custo total das plataformas modernas, otimizando o orçamento de defesa croata. O pacote militar inclui tanques de batalha principais em 84, veículos de combate de infantaria rastreados em 80 peças relacionadas e projetos. Embora o número exato não tenha sido oficialmente confirmado, relatórios anteriores indicam que cerca de 30 tanques e 30 veículos de combate estão entre os itens enviados para o exército em Kiev. O ministro da Defesa da Croácia, Ivan Anušić, destacou que os pagamentos necessários para o programa de modernização serão realizados pela Alemanha até 30 de novembro de 2024. Os recursos financeiros restantes serão planejados no Orçamento Nacional na divisão do Ministério da Defesa, afirmou durante a reunião do gabinete. A Croácia mantém uma postura firme de apoio ao exército ucraniano, reforçada por uma relação histórica. Durante um encontro com Olena Kondratyuk, vice-presidente do parlamento ucraniano, Anušić enfatizou os laços entre os dois países. A Croácia passou por uma luta semelhante pela independência e democracia. Não esquecemos que a Ucrânia foi um dos primeiros países a considerar nossa independência em 1991, destacou. Este envio de veículos é um exemplo claro do compromisso croata em apoiar a Ucrânia, com mais assistência militar prevista para o futuro. O tanque M84, baseado no T-72M soviético, entrou em serviço durante a década de 1990, sendo amplamente utilizado pelo exército nas guerras jugoslavas e na guerra do Golfo Pérsico. Com um comprimento de 7 metros, ele é equipado com um canhão de arma lisa de 125 mm, moléculas e lançador de granada de fumaça. Seu motor diesel V46 de 1000 cavalos de potência permite a velocidade máxima de 68 km por hora e um alcance operacional de até 700 milhas. Já o M80, veículo de combate de infantaria, é igualmente impressionante, implementado pelo exército em conflitos com a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. Ele mede 7 metros de comprimento, é transportado até 7 soldados. O M80 é armado com canhão de 20 mm e mísseis antitanqueados. Seu motor Daimler-Benz de 320 cavalos de potência oferece a velocidade de 65 km por hora e alcance de 500 milhas. Embraer assina acordo histórico com a Indonésia e mira expansão global. Parceria visa fortalecer a aviação comercial e impulsionar a indústria aeroespacial no sudoeste asiático. A Embraer, a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, está apenas atrás da Airbus e da Boeing. Anunciou a assinatura de um memorando de entendimento com a PT
Gigantara, Indonésia. PTDI, empresa estatal de aviação da Indonésia. Segundo informações da Reuters, o acordo foi formalizado no último domingo, 18/11/2024, nos bastidores da cúpula do G20, realizado no Rio de Janeiro, um evento que reuniu autoridades indonésias e executivos das duas companhias. O objetivo do memorando é expandir a colaboração entre as duas empresas no setor de aviação comercial. A parceria prevê estudos conjuntos para avaliar oportunidades de áreas como engenharia e fornecimento de estruturas, aeroestruturas. De acordo com o comunicado oficial da Embraer, essa colaboração estratégica busca fortalecer as capacidades aeroespaciais da Indonésia, um dos mercados de aviação com maior crescimento do mundo. A relação entre Embraer e a Indonésia não é nova. O país asiático já opera aeronaves A-29 e Super Tucano, fabricadas pela empresa brasileira, como parte da frota da Força Aérea da Indonésia. Além disso, diversos aeronaves executivos da Embraer estão em operação no país, consolidando a presença da companhia no mercado indonésio. PTDI tem grandes ambições para o país, afirmou Gita Amperiwan, presidente da empresa indonésia. Em declaração divulgada após o evento, a expectativa é de que o acordo com a Embraer contribua significativamente para o crescimento da indústria aeroespacial local, reforçando a posição da Indonésia como um hub estratégico na região do Sudoeste Asiático. Rodrigo Silva e Souza, executivo da Embraer, destacou a importância da parceria ao afirmar que a Indonésia é um dos mercados de aviação que mais cresce no mundo. Ele também ressaltou que o acordo permitirá a ambas as partes alavancar suas expertises e ampliar a conectividade aérea na região, um fator crucial para o desenvolvimento econômico e social. A assinatura do memorando ocorreu durante um dos eventos mais importantes do cenário internacional, a cúpula do G20. A escolha do momento ressalta a relevância política e econômica da parceria, que pode abrir portas para o negócio entre o Brasil e a Indonésia. A cooperação também alinha-se às ambições de ambos os países de ampliar sua presença no setor aeroespacial global. O acordo também reforça a posição da Embraer como um dos principais players no mercado aeronáutico internacional. Conhecido por sua inovação e qualidade, a empresa brasileira vem buscando expandir suas posições globais, especialmente em mercados emergentes com alto potencial de crescimento, como o Sudoeste Asiático. A Reuters destacou que a parceria com a PTDI não se limita à aviação comercial. Os estados conjuntos também podem gerar avanço tecnológico e aprimoramento da cadeia de fornecimento aeroespacial, beneficiando ambos os países. Com o fortalecimento dessa relação bilateral, espera-se um aumento significativo no intercâmbio de conhecimentos técnicos e no volume de negócio entre as empresas. Qual o seu CPF? Pergunta. Você não imagina o que está por trás dessa pergunta simples das farmácias. Entenda o esqueça bilionário para capturar seus dados. Entenda o esquema bilionário para capturar seus dados. Ao fornecer seu CPF nas farmácias, você pode estar entregando muito mais do que imagina. Seus dados pessoais de saúde estão sendo utilizados de maneira surpreendente para gerar lucros bilionários às redes, revelando um modelo de negócio que vai muito além dos descontos no caixa. As farmácias no Brasil encontraram uma forma inovadora e polêmica de monetizar informações pessoais. Tudo começa com a pergunta mais comum nos caixas: qual é o seu CPF? Pergunta. De acordo com a reportagem de Amanda Ross, publicada pelo portal UOL, esses dados alimentam um vasto banco de informações gerenciadas pela RDADS, uma empresa do grupo Raia Drogasil. Esses dados são utilizados para vender publicidade direcionada, movimentando cifras astronômicas. Ao oferecer seu CPF, o cliente acessa descontos que podem ultrapassar 70%, mas em troca compartilha informações sensíveis como o seu histórico de saúde, doenças, medicamentos utilizados e até preferências pessoais. A Raia Drogasil, maior rede de farmácia do país, segundo a reportagem, armazena informações de 48 milhões de consumidores e as utiliza para direcionar anúncios no próprio site, em plataformas como YouTube e Facebook, de forma extremamente segmentada. O CEO da RDADS, Victor Bertoncini, revelou em um podcast para investidores que a coleta de CPFs é algo tão enraizado na cultura brasileira que 97% dos consumidores fornecem o dado sem pensar duas vezes. Ele comparou a prática ao uso do Social Security Number nos Estados Unidos, onde tal solicitação seria considerada uma invasão de privacidade até motivo de investigação policial. Embora os descontos pareçam vantajosos, o preço sem CPF pode ser ilusório. Um exemplo citado pela reportagem mostrou que uma caixa de nimesulida custava R$ 31,78 sem o CPF, mas caía para R$ 8,50 com o documento. Curiosamente, hospitais e órgãos públicos pagam valores ainda mais baixos, levantando a suspeita de que os preços cheios sejam inflados para estimular a entrega de dados pessoais.
Além dos medicamentos, os dados coletados incluem informações comportamentais. A RD-ADS conseguiu aplicar até 20 filtros para categorizar os consumidores como sênior ativo ou sênior debilitado e usa essas classificações para campanhas publicitárias personalizadas. Um exemplo citado foi o aumento de 20% das vendas de produtos para bebês ao utilizar dados dos pais com filhos pequenos. Contudo, o uso de informações de saúde para fins econômicos é controverso. A Lei Geral de Proteção de Dados considera dados de saúde como sensíveis, exigindo um nível elevado de proteção e podendo vedar seu uso comercial. A Raia Drogasil afirma que os dados são anonimizados, mas especialistas questionam se isso realmente impede violações da lei. Práticas invasivas também foram alvo de polêmica em outro caso. Em 2021, um cliente relatou ter sido solicitado a fornecer seu digital para obter um desconto, o que gerou protestos e ações de órgãos como o PROCON e o Instituto de Defesa do Consumidor. Após a repercussão, o uso da biometria foi descontinuado, mas o pedido de CPF persiste como prática recorrente. Ainda falta uma regulamentação específica que proíba o uso de dados de saúde para publicidade no Brasil. Enquanto isso, milhões de brasileiros continuam a fornecer suas informações pessoais sem compreender plenamente aos fins a que se destinam. A LGPD garante aos cidadãos brasileiros o direito de acessar, corrigir ou apagar informações pessoais mantidas por empresas. Você pode solicitar o histórico de compras e saber com quem seus dados foram compartilhados. Para exercer esse direito, entre em contato com o site da farmácia ou utilize os canais disponíveis do site da empresa. A empresa tem até 15 dias para responder. Caso não compra, você pode assinar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ao fazer a solicitação, explique que está exercendo seus direitos previstos na LGPD. Solicite acesso ou exclusão das informações. Assim você pode ter mais controle sobre os dados que compartilham. OTAN ativa site antimísseis na Polônia, enquanto Varsóvia aumenta a produção de munição. Em um passo importante para aumentar as capacidades de defesa antimísseis da OTAN, a aliança assumiu o controle do sistema de defesa antimísseis EJE Ashore em Redzig Koło, norte da Polônia, no início deste mês. O primeiro-ministro polonês Donald Tusk aproveitou a cerimônia de ativação de 13 de novembro para anunciar que seu país aumentaria os investimentos em capacidade de produção de munição de artilharia doméstica, em meio à contínua invasão da vizinha Ucrânia pela Rússia. De acordo com a declaração do Comando Aéreo Aliado da OTAN, o presidente polonês Andrzej Duda e o almirante da Marinha dos Estados Unidos Stuart Nush, que atua como comandante das Forças Navais dos Estados Unidos da Europa e África e do comando da Força Conjunta Aliada de Nápoles, também compareceram ao evento. Estou muito feliz que estamos inaugurando oficialmente esta base que, assim como os militares dos Estados Unidos, defenderá a liberdade e a segurança do mundo. Disse Duda em um comunicado divulgado por seu gabinete. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, disse que o sítio Redzig Koło é a primeira instalação permanente desenvolvida pelos militares dos Estados Unidos em solo polonês. As obras de construção da base começaram em maio de 2016. O movimento da aliança é acompanhado pelos esforços nacionais da Polônia para aumentar as capacidades de fabricação de armas e munições. As autoridades acreditam que uma taxa de produção mais rápida, juntamente com uma maior presença militar dos Estados Unidos, é que aumentará a dissuasão da nação sobre a Rússia. Falando em 19 de novembro, Tusk disse que um novo mecanismo aprovado por seu gabinete facilitará a construção de novas planos para produzir tipos-chave de munição, como o projeto de artilharia de 155 mm. Eles são necessários para a crescente frota polonesa de obus autopropulsados K9 Thunder, feito pela Coreia do Sul, feito pela coreana Hanwha Aerospace, e obus Grab, fabricados domesticamente pelo Grupo de Defesa Estatal PGZ. O desenvolvimento da produção de munição e a criação de um mecanismo para financiá-lo será um marco para garantir a paz na região e fortalecer as capacidades de defesa da Polônia. Disse o primeiro-ministro. Isso inclui, entre outras coisas, maiores capacidades de produção de projetos de artilharia que fornecem uma enorme vantagem na frente. A instalação de Redzig Koło se junta ao site EJE Ashore em Devezelul, Romênia, como outro componente da arquitetura mais ampla de defesa de mísseis balísticos da aliança. O site Devezelul está
Em operação desde 2016, as instalações polonesas em Romênia fazem parte da abordagem adaptativa em fase europeia para a defesa de mísseis regionais visando ameaças do Irã. A arquitetura também compreende navios com capacidade de radar EJOS em rota na Espanha, o radar AN/TPY-2 baseado na Turquia. Empresas de defesa europeias resistem a um crescimento de 2 dígitos em meio à guerra na Ucrânia. À medida que a guerra na Ucrânia aumenta os gastos com armas na Europa, a indústria de defesa do continente cresceu 16,9% no ano passado, atingindo uma receita de quase 160 bilhões ou quase 170 bilhões de euros, informou uma associação comercial. O setor também viu o emprego aumentar em 8,9%, atingindo um número de 581 mil, informou a Associação das Indústrias Aeroespaciais de Segurança e Defesa da Europa, ASD, na terça-feira. Empresas de defesa em toda a Europa relataram melhores resultados desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, à medida que os governos reforçam rapidamente seus militares. A ASD, que compila dados de suas 3 mil empresas associadas em 17 países, diz que as exportações para fora do bloco também aumentaram em 2023 em 2,6%, atingindo 57,4 bilhões de euros. Essas exportações desempenham um papel vital na sustentação do desempenho econômico competitivo da indústria de defesa europeia, considerando o tamanho relativamente modesto dos mercados domésticos europeus e os custos substanciais de desenvolvimento envolvidos, disse a associação em um comunicado. Analisando os números, o ASD diz que o setor aeroespacial de defesa da Europa cresceu 15,8% para atingir 64,8 bilhões em receita em 2023. O setor naval cresceu 17,7% para 37,9 bilhões e o setor terrestre também cresceu 17,7% para 56,2 bilhões de euros. Os três setores combinados para uma receita de 158,8 bilhões de euros. Do total de 581 mil empregados no setor de defesa, a ASD informou que 217 mil trabalham na aeronáutica, incluindo 17.700 novos empregos adicionais em 2023, enquanto os 364 mil empregos restantes estão no setor terrestre e naval. Apesar do crescimento, a associação diz que o setor estava navegando por um período crítico, marcado por desafios significativos. Ele afirmou décadas de subinvestimento e aquisição pronta de fornecedores não europeus levaram a uma redução drástica das capacidades de produção na Europa, uma falha estratégica que foi exposta como consequência da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia. Depender de fornecedores externos para minerais e semicondutores essenciais foi outro desafio, afirmou. Abordar essas questões exige um esforço concentrado para aumentar o investimento, otimizar a demanda e oferta e desenvolver estratégias para reduzir a dependência de fontes externas para componentes críticos de fabricação, afirmou. Após a anexação russa da Crimeia em 2014, o orçamento de defesa combinado dos Estados Unidos e da União Europeia viu apenas um aumento de aproximadamente 20%, em um número que empalidece em comparação com os aumentos substanciais da Rússia e da China, que aumentaram seus orçamentos de defesa em quase 300% e 600% naquele período, respectivamente, atestou. Voltando para os setores aeroespaciais e espaciais de defesa combinados na Europa, a ASD disse que a receita total cresceu 10,1% em 2023, atingindo 290,4 bilhões, com as empresas adicionando 76 mil novos empregos para atingir um total de 1 milhão e 27 mil funcionários no ano passado. A União Europeia é instada a aperfeiçoar o seu manual de cooperação em matéria de defesa. A União Europeia deve agir para integrar seus diferentes mecanismos de cooperação em defesa para tornar o bloco mais formidável militarmente, afirma um documento de revisão recente aprovado pelo Conselho Europeu. A alta avaliação avaliou os objetivos estratégicos e o funcionamento interno do Mecanismo de Cooperação Estrutural Permanente, ou PESCO,
A União Europeia criou o esquema em 2017 para coordenar as capacidades de defesa e projetos de seus Estados Unidos para aumentar sua eficácia militar e prontidão operacional. O principal objetivo do novo relatório do Conselho é um chamado para dobrar a aposta na PESCO e torná-la uma força mais forte para a Europa defensiva. Ele especificamente chama a atenção para as necessidades de um alinhamento mais próximo com vários outros mecanismos da União Europeia, como o Fundo Europeu de Defesa e o proposto Programa Europeu da Indústria de Defesa. O Conselho, que compartilha o poder legislativo com o Parlamento da União Europeia, também enfatizou a necessidade de fortalecer a indústria de defesa europeia. A fonte de financiamento proposta pela Comissão Executiva da União Europeia forneceria 1,5 bilhão de euros para esse fim. Nos 1000 dias desde a invasão russa em larga escala da Ucrânia, a União Europeia gradualmente revisou sua abordagem anteriormente não intervencionista em questões de defesa. A guerra precipitou a primeira compra de armas por Bruxelas, que foram enviadas para a Ucrânia, ressaltou em uma reformulação estratégica do financiamento para a indústria militar e fortaleceu vozes que clamam por uma abordagem mais conjunta, além de uma política externa de segurança comum mais assertiva. Também resultou no bloco flexionando sua força econômica e fornecendo suporte financeiro na ordem de bilhões de dólares para reforçar a pesquisa e desenvolvimento domésticos. Atualmente há 66 projetos PESCO, com andamento cobrindo praticamente todos os domínios de guerra moderna e necessidades militares. Estes incluem, entre outros, um projeto para utilizar sistemas semi-autônomos para detecção e neutralização de minas, trabalha uma classe de navio corveta de patrulha europeia e um projeto para estabelecer equipes de resposta rápida para várias ameaças cibernéticas. Outros buscam agilizar a logística militar transfronteiriça, desenvolver um sistema de detecção de mísseis baseado no espaço e estabelecer uma estrutura de comando para serviços médicos. A Ucrânia, embora não seja membro da União Europeia, se beneficiou desse despertar da defesa europeia. A nova avaliação enfatiza a importância de aproximar Kiev das iniciativas de defesa da União Europeia. A PESCO tem um mecanismo existente para participar de terceiros países, ou seja, estados não pertencentes à União Europeia, em projetos comuns, que já foi usado para coordenar e cooperar com a Ucrânia, inclusive durante tempos de guerra. Mais especificamente, o relatório também solicitou compromissos operacionais atualizados para dar suporte à capacidade de implantação rápida da União Europeia e conduzir exercícios ao vivo, além de aumentar os gastos com defesa e o investimento colaborativo em defesa entre os 26 Estados-membros da PESCO. Ao simplificar os compromissos e manter as metas mensuráveis e concretas, a Europa estaria dando um passo em direção a um PESCO mais forte, estratégico e eficaz além de 2025, disseram os autores do relatório. Uma União Europeia mais forte e capaz no campo de segurança e defesa contribuirá positivamente para a segurança global e transatlântica e complementada à OTAN, que continua sendo a base da defesa coletiva para seus membros. Escreveram: Áustria, Chipre e Irlanda são membros da União Europeia e da PESCO, mas não fazem parte da OTAN, embora colaborem com a aliança em graus variados. O documento do Conselho foi publicado poucos dias após a União Europeia pela primeira vez concordar com a aquisição conjunta de defesa no valor de 300 milhões em vários projetos abrangendo domínios terrestres, marítimos e aéreos. Mísseis Patriot e contrato de 5,6 bilhões. Suécia e Europa ampliam defesa contra ameaças, fortalecendo a aliança militar da Força Aérea. A Suécia anunciou sua adesão à coalizão de países europeus que firmaram um contrato significativo para a aquisição de 1.000 interceptadores Patriot de Enhanced Missile. Esse esforço conjunto visa fortalecer a capacidade de defesa da Força Aérea na Europa e meio a crescentes tensões na região. Com a entrada da Suécia neste projeto ambicioso, a Europa dá um passo significativo no fortalecimento de suas forças armadas e defesa aérea. A aquisição conjunta de 1.000 mísseis Patriot GMT não apenas protege os países da coalizão, mas também solidifica a cooperação entre as nações da OTAN, mostrando que a segurança coletiva é uma prioridade em tempos de instabilidade global. A agência de suporte à aquisição da OTAN conseguiu um contrato avaliado em 5,6 bilhões. A Comlog
Uma parceria entre a MBDA Alemanha e a RTX. Este acordo destaca a colaboração entre a Alemanha, Holanda, Romênia, Espanha e agora a Suécia, que contribui com mais de 5 bilhões de coroas suecas para o projeto. Jonas Lotznen, da Administração de Material de Defesa da Suécia, ressaltou a importância estratégica da aquisição. Estamos fortalecendo a defesa aérea sueca e contribuindo para a capacidade comum de defesa aérea da OTAN e da Europa. Afirmou, esse movimento consolida a posição da Suécia dentro da Aliança Militar Europeia, reforçando o seu compromisso com a segurança regional. O míssil Patriot GMT é uma peça essencial da Força Aérea e Defesa Militar moderna, projetado para enfrentar ameaças avançadas. Ele combina a tecnologia Hit-to-Kill com um buscador de alta precisão, oferecendo eficácia superior contra mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e aeronaves. A integração desses sistemas de defesa militar europeu representa um avanço estratégico significativo. Sua capacidade de interceptar ameaças em alta velocidade com precisão cirúrgica o torna um recurso valioso para proteger as forças armadas civis. Além disso, a Suécia e seus aliados estão investindo em economias de escala, permitindo que os custos de produção sejam reduzidos enquanto atende a crescente demanda por esses sistemas avançados. A produção dos mísseis Patriot é liderada pela instalação Comlog na Alemanha, atualmente o único fora dos Estados Unidos capaz de fabricar esses interceptadores. O contrato bilionário inclui a qualificação de componentes aprimorados, a adição de fornecedores e o conjunto de equipamentos de teste e peças de reposição. Esse acordo também visa ampliar a capacidade de produção de mísseis na Europa, fortalecendo a autonomia da defesa militar europeia diante da agressão russa no leste europeu. Apesar da ausência de um cronograma de entrega definido, o impacto dessa aquisição é evidente. A aliança está mais preparada do que nunca para responder às ameaças crescentes. A expansão da produção desses sistemas na Europa e a integração de tecnologias avançadas garantem que as forças armadas europeias estejam equipadas para enfrentar os desafios do futuro. Megaprojeto no Rio Grande do Sul. CMPC investe 24 bilhões em parque industrial para a construção de fábrica de celulose, o maior investimento da história do estado. A CMPC, gigante chilena do setor de fabricação de celulose, e o governo do Rio Grande do Sul firmaram um protocolo de intenções para um ambicioso projeto de construção natureza CMPC, que prevê a instalação de um parque industrial em Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. Este empreendimento vai consolidar a sustentabilidade e desenvolvimento econômico da região. Mesmo diante com as fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul no início do ano, a CMPC manteve seu compromisso. O investimento de 24 bilhões para a construção da fábrica de celulose será direcionado para 4 pilares essenciais: civicultura sustentável, infraestrutura e logística, crescimento industrial, conservação ambiental e cultural. O projeto inclui melhorias significativas na infraestrutura, com a duplicação de 376 km da BR-290, que conecta Eldorado do Sul a Rosário do Sul, e o término das obras da BR-116. Outros investimentos contemplam pavimentação, modernização de trechos e novos acessos rodoviários para o Porto de Pelotas e a Fazenda Barba Negra. Essas mudanças prometem reduzir trajetos urbanos e otimizar o transporte de cargas. Adicionalmente, a instalação de um terminal de uso privado no Porto de Rio Grande e obras de dragagem vão ampliar a capacidade logística. Hoje, a CMPC já movimenta cerca de 44% do volume total transportado na hidrovia do estado, consolidando sua relevância no setor. A unidade existente do Parque Industrial da CMPC em Guaíba já alcança a produção anual de 2,4 milhões de toneladas de celulose, beneficiando fornecedores locais. Com a nova unidade da fábrica de celulose, a produção deve atingir 2,5 milhões de toneladas de celulose branqueada usada em litros variados de papéis cosméticos.
Além disso, será criado o Parque Ecológico Barba Negra, aberto à visitação e turismo, promovendo a biodiversidade e o contato com a fauna e flora locais. A expectativa é que a iniciativa gere 2.000 empregos durante as obras e fortaleça a economia regional. Segundo Francisco Ruiz Tagle, CEO do grupo CMPC, o objetivo é criar a maior planta de celulose no Brasil com tecnologias inovadoras de produção sustentável, querendo ser referência global em sustentabilidade, respeitando a natureza e a população de Barra do Ribeiro, afirmou Ruiz Tagle. A planta Guaíba se destaca pelos esforços em gestão de água e integrados à estratégia CMPC 2030. Nesse contexto, desde a implementação de iniciativas como o uso de Lean Six Sigma e monitoramento digital, a fábrica conseguiu reduzir o consumo de água para 28,5 metros cúbicos até setembro de 2023, como resultado gerou uma economia de mais de 2,8 bilhões de litros em comparação ao mesmo período de 2022. De acordo com Djalma Ferreira Guzmão, especialista em meio ambiente, a conscientização de profissionais é essencial. Diariamente monitoramos o consumo, promovendo melhorias com o uso de da ferramenta P-Vision. Destacou a desativação da caldeira a carvão, juntamente com a construção de uma nova caldeira e um painel acústico, faz parte de ações de construção do projeto, que também inclui a instalação de sistemas para controle de odores e a criação de um centro de controle ambiental. Além disso, são realizadas obras de ciclovia e pista de caminhada no Parque Industrial. Entre os principais parceiros do projeto destaca-se a Afri, Valmet, Veolia, Sims, empresa reconhecida por sua expertise no setor. Ainda em fase de licenciamento, o projeto Natureza CMPC promete transformar o cenário industrial e ambiental do Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo em que um crescimento econômico, inovação e respeito ao meio ambiente. Dessa forma, com esses avanços, a CMPC reafirma sua posição como líder global em sustentabilidade e responsabilidade social. Rússia revoluciona comício nuclear. Bulverestnik, tecnologia militar de cruzeiro, desafia a segurança dos Estados Unidos do Ocidente com promessa de inovação tecnológica. A escalada nas tensões internacionais cresce com o desenvolvimento do Bulverestnik, um míssil de cruzeiro movido a energia nuclear pela Rússia, também conhecido como SSC-X9 Skyfall pelos Estados Unidos. Este avançado míssil introduz uma nova era da tecnologia armamentista, que apesar de seu potencial estratégico, traz consigo uma série de questionamentos sobre sua eficácia e segurança operacional. A base do Bulverestnik está sendo finalizada na instalação secreta de Vologda-20, distante aproximadamente 1.000 km das fronteiras da Rússia com Finlândia e Estônia. Este local é equipado com bunkers nucleares e posições de lançamento fixas, sugere um estado de prontidão constante. A tecnologia de propulsão nuclear não blindada do míssil promete um alcance teoricamente ilimitado, permitindo operações a baixa altitude para evitar a detecção por radares redefinidas, assim as estratégias militares convencionais. A implementação enfrenta obstáculos significativos. A navegação inicial utilizada pelo míssil para seguir é suscetível a acumular erros ao longo do tempo, afetando sua precisão. A vulnerabilidade de interferência de guerra eletrônica e problemas de comunicação podem restringir severamente sua capacidade de operar longe de sua base. Estes desafios técnicos, somados ao risco de detecção durante voos prolongados, oferecem janela de oportunidade para que as defesas dos Estados Unidos auto-interceptem o míssil antes de alcançar seus objetivos. O Bulverestnik, desenvolvido pela Rússia, tem sido descrito por críticos ocidentais mais como uma arma de terror psicológico do que como uma mudança de paradigma tecnológica. O fato de o sistema ser estacionário torna as bases de lançamento da Rússia alvos evidentes para ataques preventivos. As falhas anteriores, como a explosão fatal de 2019, levantam dúvidas sobre a prudência de seu uso. Adicionalmente, o tempo necessário para alcançar alvos intercontinentais
excede em muito a dos mísseis balísticos, colocando pressão sobre os comandantes russos para considerar um lançamento preventivo em situação de crise. Os especialistas recomendam que a OTAN faça ler suas defesas com maior dispersão e redundância dos ativos militares e expor as limitações do Bulverestnik é essencial para desestimular seu uso como ferramenta de coerção, sublinhando que, embora represente um avanço na tecnologia de mísseis, suas limitações práticas minimizam sua ameaça no panorama global de segurança.